Então, na semana passada, nós vimos o capítulo 15, que é o famoso Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da história, e agora capítulo 16. Então, capítulo 15, eu falei isso na semana passada, o capítulo 15 é um interlúdio, né? Entre o capítulo 14, capítulo 13 e 14 foi a primeira viagem missionária de Paulo. Capítulo 15 temos esse concílio de Jerusalém. De fato, foi assim, nesse meio tempo, né? Porque da primeira viagem missionária até a segunda viagem missionária, a gente tem mais ou menos 5 anos intercalando as duas viagens. E nesse período aconteceu o concílio de Jerusalém, né? Então, agora no capítulo 16, a gente continua com a segunda viagem missionária de Paulo. Então, vamos lá. Algum tempo depois do Concílio de Jerusalém, da primeira viagem, né, em torno de 5 anos, Paulo disse a Barnabé. Lembram que Barnabé tinha sido aquele que acompanhou Paulo, na verdade, a primeira viagem missionária, a igreja de Antioquia designou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Mas agora a gente vai ver que na segunda viagem missionária vai acontecer um probleminha. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Então, a intenção de Paulo e Barnabé é voltar para as cidades que eles já tinham pregado, já tinham iniciado as igrejas, né? Para fortalecer as igrejas que haviam sido criadas, ver como é que os irmãos estavam e fortalecê-los, fortalecer as igrejas. Mas Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Então vamos lembrar que na primeira viagem missionária, quando eles foram da ilha de Chipre, de Pafos, para Perge, né, que fica na Panfilha, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. E a gente não sabe, e Lucas, nessa época, Lucas não estava com Paulo. Então, Lucas não relata o porquê esse João Marcos, que é o mesmo autor do Evangelho de Marcos, né? Mas, então, Lucas não relata por que o Marcos voltou, né, e, desistiu da viagem. Então, nós não sabemos o motivo, mas a gente sabe que Paulo não gostou nada disso, né? E aqui a gente tem bem claro isso. Paulo não achava prudente levar Marcos, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. Então, Paulo realmente se queimou com a atitude de Marcos e considerou um abandono da viagem. E, pelo jeito, se ele se expressa dessa forma, não foi uma coisa tranquila e foi uma coisa assim meio, né, que deixou um mal-estar, o abandono dele na primeira viagem. Então, eles tiveram um desentendimento tão sério, Paulo e Barnabé, que se separaram. Né? Olha aí o desentendimento. Barnabé levando consigo Marcos, ficou meio que ficaram emburrados, né? Barnabé pega Marcos e vai para Chipre, né? Vai para um lugar. E Paulo vai para o outro. Cada um pega um destino diferente. No final da história, pessoal, então só frisando aqui, o Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Lembrando que Chipre foi o primeiro lugar, né? As primeiras igrejas que eles visitaram e fundaram na primeira viagem. Então, se a gente somar para onde Barnabé foi e para onde Paulo foi, de fato, todas as igrejas iniciadas na primeira viagem missionária, elas foram revisitadas na segunda viagem missionária. Só que foram revisitadas uma parte por Barnabé e outra parte por Paulo. Mas então teve essa encrenca aí, esse desentendimento tão sério que eles se separam, né? E daí Barnabé foi para Chipre e Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, Antioquia da Síria, lembrando aqui, ó, Antioquia da Síria é a base missionária, né? É daqui que Barnabé vai para Chipre.
Daqui também eles partiram para a primeira viagem missionária. E agora Paulo, levando Silas, Paulo vai por terra, não por mar, mas a primeira viagem foi por mar, a segunda agora foi por terra. Paulo vai passando pela Síria, né, e Cilícia, ele chega até Derbe, Listra e Icônio, que são as cidades fundadas na primeira viagem missionária dele, né? Bom, vamos ver. Teve um conflito, e um conflito tão sério que leva Paulo e Barnabé a se separar, e o conflito foi gerado por Marcos, então Marcos está no meio dessa bagunça, e Paulo, pelo jeito, não confia mais em Marcos, porque não quer levá-lo junto. Então eu quero mostrar para vocês, porque isso acontece nas melhores famílias, né? Isso acontece com todo mundo, que já teve encrenca e já teve separação, né? É, então a gente convive com isso, tem que lidar com essas coisas, né? Essas diferenças de opinião e tal. Mas eu quero mostrar para vocês que houve a reconciliação também, e houve a resolução do conflito entre Paulo, Barnabé e Marcos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que veio depois, né? Corinto, eles nem chegaram em Corinto ainda, vão chegar só na segunda viagem missionária, no final da segunda viagem missionária. Mas então, depois de bastante tempo, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele diz assim: ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? A questão é se os pastores, né, podiam viver do trabalho missionário, do trabalho pela igreja. A resposta óbvia era sim, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento continua assim, mas Paulo está questionando os coríntios sobre isso, né? Porque Paulo tinha seu ofício lá ele fazia tendas e consertava tendas, né? Então, às vezes, por causa das viagens missionárias, e nas viagens missionárias ele se sustentava de outra forma. Mas ele está questionando aqui de que os pastores têm esse direito de viver do evangelho, né? De viver dedicado à obra do Senhor. Mas vejam que Barnabé está aqui, né? Ou será que somente eu e Barnabé? Então, posteriormente, em Coríntios, nós vemos já Paulo e Barnabé estavam trabalhando juntos novamente e aparentemente em paz, quer dizer, se reconciliaram e estão juntos, e Paulo fala de Barnabé sem nenhuma mágoa. Sobre Marcos, veja que depois em Colossenses, quando Paulo escreve para os Colossenses, capítulo 4, ele diz: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, exatamente o João Marcos, né? E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Portanto, depois, e Colossos foi outra cidade que eles visitaram só depois, né? Mas a gente já vê aí Paulo falando de Marcos e falando de Marcos como um cooperador, aquele que coopera pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Então houve reconciliação, houve perdão, houve reconciliação, e Marcos reconquista a confiança de Paulo, e Paulo volta a confiar em Marcos e considera ele um cooperador no trabalho, né? Em Filemão 24, Paulo diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, reafirma isso de novo. Em 1 Timóteo 4,11, Paulo fala: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, aqui até Paulo pede que Marcos seja trazido, porque Marcos é útil para o ministério. Então, eu quero mostrar para vocês que houve resolução do problema, houve reconciliação, perdão, reconciliação entre Paulo, Barnabé e Timóteo. Não ficaram, né, brabos e não ficaram separados para o resto da vida. Assim como nós não devemos ficar também, né? Diferenças de opiniões e conflitos acontecem, mas com perdão, amor, o Espírito nos conduz à reconciliação. O Espírito Santo sempre nos conduz à reconciliação, pessoal, tá? Se a gente não está disposto à reconciliação e ao perdão, não é o Espírito Santo que está agindo, mas sim o espírito de porco, né? É o espírito da velha natureza, do olho por olho, dente por dente, que está agindo muitas vezes nas pessoas, em nós, né? Todos nós ainda temos essa velha natureza tão arraigada dentro de nós, mas aqui fica um belo exemplo de que não é isso. O Espírito Santo e Jesus sempre nos conduzem ao perdão, à reconciliação, né?
com o próximo. Então aqui a gente tem um belo exemplo de irmãos que se desentenderam, feio, né? Feio que um vai para um lado e outro vai para o outro, mas depois se reconciliam. Bonito, né? Fica o exemplo aí, o bonito exemplo para nós. Continuando, então, a viagem, agora fica mais a viagem de... Só alertando, então, né, pessoal? A gente fala das viagens de Paulo, mas não foram as viagens de Paulo, tá? A primeira viagem foi Paulo e Barnabé. Na segunda viagem, Barnabé e Marcos vão para Chipre, né? Já vão para uma outra região. E, de repente, eles até foram para outras regiões que não são relatadas, a gente não sabe. E o que a gente sabe são a viagem, a próxima viagem de Paulo, que não é só Paulo, é Paulo e Silas. E a gente sabe dessa porque Lucas participou e relatou. Mas então tem várias outras viagens, né, de missionários que nem são relatadas na Bíblia, tá? Só alertando aí, abrindo os olhos para isso também. Então vamos lá. Paulo então saiu de Antioquia, foi pela Cilícia, chegou a Derbe, né? Derbe foi a última cidade visitada na primeira viagem. Dali Paulo voltou, fortalecendo as igrejas. Então chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Timóteo, o famoso Timóteo, que depois vai ter a primeira carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo que vira pastor. Timóteo era de Listra, dessa cidade aqui, né? Então, sua mãe, a mãe de Timóteo, era uma judia convertida, seu pai era grego. Lá depois, na carta de Timóteo, a gente até tem mais informações, né, sobre a fé da mãe de Timóteo, sobre a fé da avó de Timóteo, da Lloyd, né? Isso a gente sabe depois pelas cartas de Timóteo, mas é esse Timóteo aqui. Sua mãe era uma judia convertida, seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio, né, Listra e Icônio, davam bom testemunho dele. Então, essas igrejas ali no entorno conheciam Timóteo, davam um bom testemunho de Timóteo, provavelmente já viam capacidade, né, de capacidade e liderança em Timóteo, e Timóteo então se torna depois o pastor. E aqui Paulo vai pegar Timóteo, vai levar Timóteo junto na viagem missionária, porque vê potencial, né, potencial em Timóteo. Então, continuando, Paulo, querendo levar Timóteo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então, Timóteo era conhecido na região, né? A mãe dele era judia, portanto, ele devia ser conhecido dos judeus da região. Só para vocês lembrar, quando deu o incidente em Listra, porque em Listra Paulo foi apedrejado, a gente viu isso no capítulo 14, Paulo foi apedrejado em Listra, mas quando ele foi apedrejado, veio gente lá de Antioquia da Pisídia, ou seja, 160 quilômetros, né, até Listra. Então, essas cidades ali, o pessoal se conhecia, era um círculo judaico que se conhecia. E, então, como Timóteo é conhecido nessa região, Paulo o circuncidou. Vamos lembrar de alguns detalhes aqui. Convém lembrar que a exigência da circuncisão foi o assunto que gerou o Concílio de Jerusalém, de Atos 15, né, o último capítulo. E a conclusão foi de que a circuncisão já não era uma lei e que os novos cristãos não precisavam ser circuncidados. Portanto, Paulo não circuncidou Timóteo porque era exigência, porque era lei divina, e sem a circuncisão ele não seria salvo, que era o que o pessoal estava dizendo lá no final do capítulo 14, né? Que quem não fosse circuncidado não seria salvo. Então, isso passou, não foi por isso que Paulo circuncidou, não é porque era lei, não é porque Timóteo não seria salvo se não fosse circuncidado, tá? Isso o Concílio de Jerusalém já decidiu. Então, por que ele circuncidou? Mesmo assim, Paulo circuncidou Timóteo, provavelmente para que isso não se tornasse um obstáculo na missão, porque o primeiro lugar normalmente procurado era a sinagoga, né? O lugar dos judeus. E sem a circuncisão, Timóteo não teria voz e aceitação nas sinagogas. Ele talvez poderia entrar, mas não teria voz nem aceitação dentro das sinagogas. Então, e até como ele era conhecido, a mãe dele era judia, mas o pai era grego, né, ele teria uma certa oposição ali nas próximas cidades.
Então, para evitar essa oposição a Timóteo e dar livre acesso a Timóteo às sinagogas, então é uma coisa planejada aí, né, para abrir o campo de trabalho para Timóteo também. Fora isso, nós temos que lembrar que Paulo disse o seguinte, 1 Coríntios 9, 19 e 22, olha o que está norteando o apóstolo Paulo, e que deveria nortear a gente também, tá, pessoal? Porque, embora seja livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Isso significa a circuncisão de Timóteo foi uma coisa dessa, né? Ele não precisava ser circuncidado, mas para ganhar os que estavam sob a lei, ele se circuncida, né? Para que isso não servisse de obstáculo, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, né? E no caso dos gentios que nem conheciam a lei de Deus, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não seja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Ou seja, em outras palavras, né, em outra tradução diz assim, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos ganhar alguns. Essa paixão missionária, ou essa dedicação tão forte de que para salvar as pessoas, Paulo está disposto a fazer tudo, de todos os modos, para salvar as pessoas. Eu acho que essa paixão missionária, esse amor tão grande pela vida do próximo que está se perdendo, que está indo para o inferno, esse amor tão grande deveria pulsar nos nossos corações também, de fazer tudo que está ao nosso alcance, né? De usar todas as estratégias, ou fazer tudo que está ao nosso alcance para salvar a vida daqueles que estão se perdendo e indo para o inferno ao nosso redor, né? Fica aí o belo exemplo do apóstolo Paulo e de Timóteo, que permitiu ser circuncidado em favor da obra de Deus, da missão e da salvação de outras pessoas. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia, né? As igrejas iam crescendo e se fortalecendo. Agora vamos continuar. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Aqui o mapa é um pouquinho confuso, tá? Até o mapa que mostra aqui a terceira viagem missionária e tal, mas é o melhor mapa que eu achei para mostrar essas regiões para vocês. Viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Então a Frígia está aqui, Antioquia aqui, Listra, Derbe, Listra e Icônio, né, onde eles estavam indo, Antioquia, que foi a cidade também da primeira viagem missionária, e daqui em diante, então, eles viajaram pela região da Frígia e da Galácia, Frígia e Galácia, né? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, na verdade, eles não queriam ir para cá. Na verdade, eles queriam ir para a Ásia, para essa região aqui. Principalmente, provavelmente, eles queriam ir para Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, dessa região aqui. Então, provavelmente, eles queriam vir para Éfeso, que era a capital. Isso fazia parte da estratégia missionária de Paulo. Tanto que na terceira viagem missionária, essa lista amarela mostra a terceira viagem missionária. E na terceira viagem missionária é exatamente isso que eles fazem. Eles vão para Éfeso. Só que dessa vez, na segunda viagem missionária, quando eles chegam na Antioquia, o Espírito Santo não deixou eles ir para a Ásia. E isso daqui tudo ainda não tinha, né? Paulo não tinha ido para essa região aqui. Mas o Espírito Santo não deixou ele ir para a Ásia. Então, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, eles não puderam ir para cá, eles tiveram que ir para cima, tiveram que ir para a região da Frígia e da Galácia, certo? Vamos continuar.
Quando eles chegaram à fronteira da Mísia está aqui, né? Tentaram entrar na Bitínia. Então agora eles queriam ir para cima aqui, para Bitínia e para o ponto. Mas o Espírito de Jesus os impediu de novo. Então veja, foram 2 vezes que o Espírito Santo disse não, vocês não vão para lá não. Paulo queria primeiro ir para a Ásia, para Éfeso, o Espírito Santo os impediu. Depois Paulo queria ir para a região da Bitínia e do Ponto, e o Espírito Santo não deixou de novo. E aí, o que o Espírito Santo está querendo, né? O Espírito Santo está impedindo eles de ir. Bom, vamos meditar um pouquinho mais sobre isso, né? Por vezes a resposta de Deus aos nossos planos e orações pode ser não. Não é isso que eu quero para você agora. Não quer dizer que o nosso objetivo era mal ou errado. Então, pessoal, o objetivo de Paulo, quando Paulo estava querendo ir para Éfeso, né, para a Ásia, o objetivo de Paulo é errado? Não era. Ele estava querendo evangelizar a Ásia, que não tinha sido evangelizada. Tudo isso aqui só veio depois, né? O objetivo de Paulo era mau? Não era. Depois, quando Paulo atravessar a Frígia Galácia, Paulo queria ir para Bitínia. O objetivo dele era ruim? Não era. Era problemático? Era errado? Não tinha nada de errado no objetivo de Paulo. Assim, às vezes, não tem nada de errado nos nossos objetivos também. Não quer dizer que o nosso objetivo era mau ou errado. Talvez isso ainda aconteça no futuro, né? Como vai acontecer? Eu já vou mostrar para vocês que vai acontecer no futuro. Mas não ali. O Espírito Santo não queria, nesse momento, que eles fossem para essa região. E assim, às vezes, com os nossos planos. Talvez, no futuro, os nossos planos aconteçam. Mas nesse momento, às vezes, não. Por enquanto, Deus, às vezes, tem outros planos para nós. Se no momento não aconteceu, não é isso, perfeito, Deus impediu de alguma forma, Deus não quis isso para nós, e daí a gente tem que lembrar de Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos, porque sou eu que conheço os planos faltou o quê? Que tenho para vocês, diz Deus, né? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem planos para nós. E às vezes a gente nem sabe quais são os planos de Deus, como Paulo nem sabia quais eram os planos de Deus, mas Deus tinha planos. Então, quando Deus às vezes impede certas coisas, e às vezes a gente tem planos, a gente tem propósitos que não acontecem, às vezes Deus tem outros planos e outros propósitos para nós naquele momento. Não quer dizer que futuramente não aconteça, né? Mas a gente está nas mãos de Deus. Vamos confiar em Deus, vamos deixar isso. Deus dirigir a nossa vida. Deus está dirigindo a nossa vida a cada momento, né? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem planos para a nossa vida e Deus está nos usando, como estava usando o apóstolo Paulo. Quero mostrar então outra coisa para vocês, tá? O Espírito Santo impediu de ir para a Ásia. Quer dizer que o Espírito Santo não queria a evangelização da Ásia? Não, resposta errada, ele queria. Depois o Espírito Santo não deixou eles ir para Bitínia e para o Ponto. Então o Espírito Santo não queria a salvação daquela região da Bitínia? Também não, errado. Então vamos lá, ó. Vejam, assim como a região da Ásia foi contemplada na terceira viagem missionária, olha a terceira viagem missionária aqui, ó. Aqui estão as 3 viagens missionárias de Paulo, tá? Vejam que depois essas igrejas, Éfeso, por exemplo, e toda essa região aqui que o Espírito Santo não deixou Paulo ir na segunda viagem, isso aqui estão as 7 igrejas do Apocalipse, que depois Paulo vai para Éfeso na terceira viagem, daí o Espírito Santo deixa, ali teve uma evangelização de toda a região, ali estão as 7 igrejas do Apocalipse, nasceram igrejas frondosas depois em toda essa região, que se espalharam por toda essa região e muito além. Então, depois o evangelho chegou aqui e inundou essa região da Ásia. E a questão da região do ponto, né? Do ponto aqui, da Bitínia, que o Espírito Santo impediu. O Espírito Santo não queria que surgisse igrejas lá? Não. Vejam aqui 1 Pedro 1:1. Eu, Pedro, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha aí, as igrejas, estava cheio de igrejas já na época de Pedro, quando Pedro escreve a primeira carta, estava cheio de igrejas já do Ponto, Bitínia, Galácia e Capadócia. Então o Espírito Santo cuidou disso também, cuidou da Ásia, mas naquele momento não era aquilo. Então, assim como a região da Ásia foi contemplada na terceira viagem missionária, o Espírito Santo cuidou para que também a região da Bitínia recebesse o evangelho, mas tinha outros planos para Paulo naquele momento da segunda viagem missionária. É isso que eu quero mostrar para vocês.
Não é porque as coisas não acontecem agora que não podem acontecer depois, né? E o Espírito Santo está cuidando de tudo, né? Ele está cuidando. eh, Às vezes a gente pede pela nossa vida relacionada a alguém, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da outra pessoa, Deus está cuidando de todas as circunstâncias, mas cada coisa no seu momento, e Deus está dirigindo todas as coisas a seu tempo e a seu modo, né? Confiança em Deus. Sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vocês, diz Deus. Continuando, então, eles contornaram a Mísia e desceram a Troade. Então, eles contornaram, aqui está a Mísia, né? Eles contornaram a Mísia e desceram até Troade, beira-mar. E agora, durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, aqui a Grécia, né? Estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Então, Paulo teve uma visão de noite, né? E nessa visão, Deus está revelando para ele o que Deus quer. Nessa visão aparece um homem da Macedônia, provavelmente era uma pessoa de pele um pouco mais escura. Os macedônios tinham uma pele um pouco mais escura. Por isso, provavelmente era bem, assim como a gente hoje em dia consegue identificar um africano, consegue identificar um asiático, por mais que a gente às vezes tenha dificuldade para identificar, né, um coreano, às vezes um chinês, mas a gente sabe que os dois estão ali bem pertinho, né, um do outro. Então, a gente consegue identificar um asiático, a gente consegue identificar um africano, assim como a gente consegue, às vezes, identificar um europeu também, pela cor da pele, pela cor dos olhos. Assim, Paulo identificou que era um macedônio, e aí ele entendeu, né, nessa visão à noite, o que Deus queria dele. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Agora sim, era ali que o Espírito Santo os queria, né? Queria eles na Macedônia. Macedônia é Europa, né? A primeira vez que o Evangelho, primeira vez assim que pelo menos nas viagens missionárias o Evangelho está chegando na Europa. Detalhe aqui, pessoal. Preparamos-nos e concluindo que Deus nos tinha chamado. Quem é o autor de Atos? Lucas. Então, Lucas se coloca no meio. Lucas estava participando da viagem. Lucas estava viajando com eles. A tradição diz que Lucas era natural da Antioquia da Pisídia. Então, na verdade, Antioquia da Pisídia foi uma das cidades evangelizadas na primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas estão passando por uma região de novo, pegam Timóteo em Listra, levam junto, e talvez em Antioquia da Pisídia já pegam Lucas, e Lucas vai junto, né? Bem interessante isso, então, que Lucas está participando aí da segunda viagem missionária. Portanto, sabemos que no mínimo 4 pessoas participavam dessa segunda viagem missionária. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, se não eram mais. Eu quero de novo aqui desmistificar, porque a gente fala das viagens missionárias de Paulo. Só que não, Paulo não foi sozinho, em nenhuma viagem missionária Paulo foi sozinho. Paulo sempre estava acompanhado. Na primeira viagem de Barnabé e de Marcos, né? Na segunda viagem missionária de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Esses são os que a gente sabe, se é que não tinha mais gente acompanhando essas viagens também. Então, partindo de Troade, beira-mar, eles pegaram o navio, navegamos diretamente para Samotrácia, né, uma ilha, e no dia seguinte para Neápolis. E dali partimos para Filipos. Olha aí de onde vem os filipenses, depois a carta de Paulo aos filipenses, né? Aí estamos conhecendo os mapas e estamos conhecendo as cidades. Foi na segunda viagem missionária que Paulo chegou em Filipos. Então, daí partimos para Filipos, na Macedônia, região da Macedônia, todas essas igrejas aqui, Tessalônica, Tessalonicenses, tudo isso aqui é Macedônia, né? Então, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Então, uma cidade bastante importante novamente. E assim Paulo foi para Macedônia, segunda visão.
Ali ficamos, em Filipos, ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Por quê, pessoal? Porque provavelmente agora eles já estão na Macedônia, né? Eles saíram aí meio que talvez de um reduto um pouco mais, de um número maior de judeus. Talvez, provavelmente, em Filipos não tinha sinagoga. Então, eles acham, identificam um lugar de oração dos judeus, tá? Então, eles foram à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Então, ali, de fato, tinha um lugar de oração à beira do rio. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Então, ela era uma judia, né, uma temente a Deus, era um lugar de oração dos judeus. Uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira, pessoal, é uma das 7 igrejas do Apocalipse. Então, ela fica na Ásia Menor, né? E Lídia, inclusive, é uma, não sei se vocês lembram, eu mostrei um mapa no capítulo 14, Lídia é uma região ali, é como se fosse um pequeno estadozinho, e Tiatira fica em Lídia, né, na Ásia Menor, em Lídia. E provavelmente essa mulher até ganhou o nome da cidade ou da região da onde ela tinha vindo, né? Talvez os pais dela deram o nome para ela da região da Lídia. Então, o nome dela era Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Então, Lídia era natural de Tiatira, uma das cidades citadas no Apocalipse. Essa cidade era famosa pelos seus caros corantes púrpuros. Provavelmente, então, era uma mulher de boa condição financeira, porque a púrpura era extremamente cara na época, né? Um corante extremamente caro. E a cidade de Tiatira, de onde a família dela provinha, era uma cidade conhecida, né, pela púrpura e pelo alto custo da púrpura, né? Até hoje tem coisas aí que vêm de determinadas regiões que são super caras, e aquelas regiões são reconhecidas por determinados produtos. E assim a púrpura era reconhecido, o corante púrpura era conhecido, né, mundialmente por Tiatira, né? Tiatira era a cidade de produção. E essa mulher, então, de Tiatira, estava ali comercializando isso, então mexia com o comércio, vendedora de tecido de púrpura. Muito bem, então, pessoal, a dedução aqui provavelmente era uma mulher de boa condição financeira, porque era um produto de valor agregado muito grande, ela era uma comerciante na cidade, uma vendedora desses tecidos de púrpura. Conclusão Deus chamou tanto escravos, por exemplo, em Roma, a gente sabe que a igreja de Roma era formada por muitos escravos, que quase não tinham condições financeiras. E Deus também chamou pessoas como Lídia, de boa condição financeira. Dessa forma, Deus cuida do equilíbrio do seu reino na terra, desde que cada um esteja disposto a contribuir proporcionalmente ao que tem recebido. Deus está cuidando disso tudo. Deus chama tanto pessoas super pobres, que têm pouquíssima condição, assim como Deus chama pessoas de muito boas condições e muito abençoadas, que podem contribuir generosamente, né? E assim Deus dá o equilíbrio para o sustento das igrejas. Sempre foi assim, desde os primeiros séculos, e continua sendo assim. Claro, e daí vem a observação. Desde que cada um esteja disposto a contribuir proporcionalmente ao que tem recebido. Aquele que recebeu mais, contribui proporcionalmente ao que tem recebido, ou seja, mais. Aquele que recebeu que tem menos, contribui proporcionalmente ao que tem, né? Mas o equilíbrio disso, Deus cuida do equilíbrio disso, e Deus dá o suficiente para que o seu reino se desenvolva na terra, né? Desde que cada um faça a sua parte e contribua proporcionalmente ao que recebe de Deus, né? O Senhor abriu o seu coração, abriu o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo, e tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, diz Lucas, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então, isso significa, o venha ficar em minha casa, significa
não só a evangelização da casa delas, porque isso já tinha acontecido, né? Ele já tinha sido batizado bem como da sua casa, mas significa um convite para estabelecer o núcleo da igreja na sua casa. Então, a casa de Lídia se tornou um centro de evangelização, um centro da igreja cristã na cidade de Filipos. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E, antes da gente ler isso aqui, deixa eu ler isso aqui. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Portanto, ela tinha de fato um espírito de adivinhação, e esse espírito, ele revelou que esses homens são servos do Deus Altíssimo e nos anunciam o caminho da salvação. Então ela estava certa e ela sabia quem eram essas pessoas. Tá? O Espírito revelou isso. Lembrando, pessoal, o outro versículo bíblico que diz que o diabo conhece a Deus e treme diante de Deus. Né? Satanás conhece a Deus e treme diante de Deus. E nós temos outros casos com Jesus, né, que um endemoniado reconhece que Jesus é o Filho de Deus, porque os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus e conhecem o Filho de Deus na terra. E assim aqui, esse espírito, que não é um espírito, não é os espíritos são os anjos, né? Os anjos do bem e os anjos do mal. Então, esse espírito aqui, ela estava possuída, na verdade. Então, atenção. O diabo e seus anjos têm poderes e os usam para ganhar adeptos. Tá? Lembrando isso. O diabo e seus anjos têm poderes e os usam para ganhar adeptos. Uma cigana ou qualquer outro adivinho, eventualmente, pode acertar predições sobre a ação de um espírito maligno. Tá bem? Mas estão servindo ao lado errado, não devemos buscá-los. Mas eu só quero alertar isso através desse versículo aqui, que essa mulher estava possuída por um espírito, esse espírito a fazia predizer o futuro e ela acertava, né? Tanto que ela ganhava muito dinheiro com as suas adivinhações. Hoje em dia, maior parte desse pessoal, desses ciganos e tal, eu acho que não estão possuídos, tá? A maioria disso é engano e eles mexem com as emoções das pessoas e dão belos chutes, né, e tal. E usam diversas técnicas aí. Então, na verdade, eu acho que não tem, a maior parte das vezes, não tem espírito nenhum envolvido. Mas, quando isso, o que eu quero alertar aqui é que a gente não pode dizer que, às vezes, pode ter gente acertando, e pode ter gente que está realmente acertando os prognósticos. Agora, isso quer dizer que vem de Deus? Não, isso quer dizer que eu vou buscar, que não tem problema, porque, só pode... Não, né? Isso aí, o Satanás tem poder também e o usa para ganhar adeptos. Uma cigana, qualquer outro divino, eventualmente pode acertar predições sobre a ação de um espírito maligno, mas estão servindo ao lado errado, não servindo a Deus. No Antigo Testamento, Deus proíbe essas coisas, né? E não devemos buscá-los. Deus proíbe a necromancia, Deus proíbe a leitura de mãos no Antigo Testamento, e isso vale para nós hoje. A nossa confiança deve estar no Senhor, o nosso futuro está nas mãos de Deus, e Deus está conduzindo a nossa vida, e a gente não deve buscar esse tipo de coisa. E quando esse pessoal, quando não é enrolação, né, e quando esse pessoal realmente está acertando, saibam que o diabo também tem poder, e isso aconteceu, a gente tem diversos exemplos disso na Bíblia, de que o diabo também faz, né, um espírito maligno pode levar a prognósticos acertados com o fim de desencaminhar pessoas, né? É uma tentação, então. Então essa moça, né, com esse espírito, seguia Paulo e a nós, vamos lembrar? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, né? Seguia a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a
deixou. Então, ela de fato estava possuída de um espírito. Isso acontecia, pessoal, e não hoje não se está. Nós, nós não, nós cristãos estamos protegidos disso, mas uma pessoa que não está com Deus não está fora de cogitação de ter uma possessão, tá? Embora isso não seja a principal estratégia do diabo, embora os casos no Novo Testamento sejam muito poucos, então eu acho que a maioria das vezes aí não é esse o caso, né? Mas que isso pode acontecer, aconteceu no passado, na época de Jesus, aconteceu na época de Paulo, pode acontecer até hoje ainda, né? Provavelmente Paulo não queria ser identificado com essa mulher, né? Porque essa mulher não estava servindo a Deus, e por mais que o prognóstico dela era verdadeiro, eles eram pessoas de Deus e ensinavam o caminho da salvação, Paulo não queria ser identificado com essa mulher que estava servindo ao lado oposto. E então Paulo ordena que o espírito saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. E daí criou um problema, porque a mulher ganhava muito dinheiro com as suas adivinhações. Então, agora, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Pessoal, tirasse a roupa, ficar nu, é uma vergonha até hoje, que dirá naquela época, né? Tirar as roupas e fossem açoitados. Depois, eu não coloquei aqui, mas na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, ele fala em 1 Tessalonicenses 2:2, ele ainda lembra dessa ocasião aqui, o que aconteceu em Filipos nesse dia aqui, né? Os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, e isso é uma das coisas que Paulo cita depois, né? Que ele já tinha sido apedrejado, quantas vezes ele tinha sido açoitado, se não me engano, eram 5 vezes que ele passou por açoites, essa aqui é uma delas. Então, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro, agora veja, o Espírito Santo o Espírito Santo faz esse negócio, tudo isso reverter, né? Todas as coisas cooperam para o bem. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Olha a alegria, né? Mesmo presos, estão louvando a Deus, né? Na prisão. Os outros presos os ouviam, não só os outros presos. Vocês já vão ver que o próprio carcereiro estava ouvindo também eles cantar hinos a Deus. De repente, houve um terremoto, certamente um milagre causado por Deus, né? Tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas da prisão se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão abertas, né? Abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Então, esse carcereiro estava ouvindo ali à noite as orações e os cânticos de Paulo e de Silas, e essas orações, esses cânticos devem ter tocado profundamente nele. E quando aconteceu esse milagre, né, ele é tocado e pede: senhores, que devo fazer para ser salvo?
Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. É ele e toda a casa dele. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Alegria o termo usado em grego aqui é uma alegria profunda, né? Essa alegria de achar Jesus, de encontrar Jesus, de crer em Jesus, de tudo que Jesus significa. E aqui a questão é salvação eterna, né? Essa alegria vem da salvação eterna, de achar o Salvador da sua vida. Não só o Salvador do aqui e agora, mas o Salvador da sua vida, por haver crido em Deus. Então, olha aí como o Espírito Santo guia as coisas e eles estão presos, testemunhando, cantando, louvando, orando, e o Espírito Santo usa a prisão para a conversão do carcereiro e de toda a sua família. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo diz, Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos aqui nos libertem. E aí, a Flávia tá assistindo, né? A Flávia é advogada, a Dona Tereza, lá de Porto Alegre, também, o filho dela, um grande advogado lá, né, de Porto Alegre. Então, o pessoal aí do direito, né? E até quem não estudou direito sabe que foi totalmente fora de qualquer padrão aqui, né? Eles não tiveram julgamento, eles não tiveram direito de resposta, de se defender. Eles simplesmente, né, foram despidos, colocados nus né, e açoitados, e não quiseram nem saber, e já jogaram eles na prisão sem julgamento nenhum. Mas o que eles não sabiam, porque o pessoal tinha dito que Paulo era judeu, e Paulo era judeu de fato. Só que Paulo era judeu de Tarso e Paulo tinha cidadania romana. E na verdade, então, eles mandaram açoitar um cidadão romano, privilégio de pouquíssimos no Império Romano, né? E Paulo era cidadão romano. E agora eles têm uma encrenca, porque eles mandaram açoitar, despiram, deixaram Paulo nu vergonhosamente, açoitar e jogar na prisão sem julgamento nenhum um cidadão romano. Agora Paulo pega eles e exige uma retratação, provavelmente em favor do evangelho, em favor da palavra, para dar credibilidade. E dizer que eles não eram qualquer uns aventureiros que estavam passando por ali, né? E que podem fazer qualquer coisa com eles. Então, até para dar credibilidade ao evangelho, às pessoas que estão ali, Paulo exige os seus direitos, e de Paulo exige uma retratação desses magistrados que eram representantes do Império Romano na região. E o pessoal fica cortando prego, né? Sendo nós cidadãos romanos, eles nos aceitaram publicamente, sem processo formal, nos lançaram na prisão e agora querem se livrar de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. E agora vejam, os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da cidade, da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade, mas tiveram que pedir desculpa e tiveram que se retratar, né, com Paulo e com Silas por serem cidadãos romanos, né? Depois de sair da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, né, aquela casa que era então a casa ali que reunia os cristãos de Filipos, e vejam que nessa, a gente não sabe exatamente quanto tempo Paulo ficou em Filipos, mas você veja que já tinha um núcleo cristão ali, né? No mínimo
a casa Lídia e toda a sua casa, e quando inclui a casa, muitas vezes já são os servos, as servas, né, os escravos. O carcereiro de Filipos e toda a sua casa, diz também, já tinham sido convertidos, né? Se não muito mais ainda pessoas que já tinham sido convertidas. Então já tem um núcleo cristão que se reunia na casa de Lídia, né? Então Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos, os encorajaram e então partiram. E hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem a gente continua. Capítulo 17 continua a segunda viagem missionária de Paulo. Por hoje eu vou ficar por aqui para não ficar extenso demais. Vamos fazer uma rápida recapitulação do que a gente viu hoje? Paulo e Barnabé se desentenderam por causa de Marcos. Posteriormente se perdoaram, se reconciliaram. Paulo e Silas saem para a segunda viagem missionária e vão fortalecendo as igrejas iniciadas na primeira viagem. Timóteo, que era da cidade de Listra, e Lucas, de Antioquia da Pisídia, seguem junto na viagem. Por 2 vezes o Espírito Santo não permitiu que eles tomassem o caminho pretendido. O Espírito os guiou para onde ele pretendia, para Macedônia, Grécia e Europa, né? Em Filipos, Lídia e sua casa são convertidos. Após um exorcismo, Paulo e Silas foram açoitados e presos. Na prisão, o carcereiro e sua casa foram convertidos e batizados, né? A gente tem um rápido resumo, uma revisãozinha do que a gente viu no estudo de hoje. Bastante conteúdo e várias coisas aí para a gente refletir também.